Então, estamos aqui para mais uma conversa sobre ESG, ASG, para quem está trazendo esse tema para o português, né? Eu estou aqui com o Eduardo e a gente vai ter o prazer de ouvir ele contar um pouquinho da trajetória dele, da experiência dele. Então, antes de apresentar ele, eu vou abrir esse espaço para que ele se apresente. Então, Eduardo, vai ser um prazer te ouvir. Obrigada por aceitar nosso convite. A fala é sua, a gente quer ouvir quem é o Eduardo, mas principalmente quem é o Eduardo dentro de uma trajetória aí ESG, né? Então, um pouquinho da sua vida pessoal e como ela te leva a chegar nesse tema. Então, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite e a fala é sua. Legal, obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu acho muito, eu sempre gosto de aceitar esses convites, né? Porque é muito importante falar desse tema, né? A gente hoje chama muito de ESG, mas no passado a gente chamava de sustentabilidade, mais no passado chamava ainda de desenvolvimento sustentável. Então, acho que não é um tema que é fechado, né? Todas as áreas podem falar dele e acho super importante a gente ter esses espaços para falar. Bom, quem é o Eduardo, né? Hoje eu sou gerente, né, de sustentabilidade, né, já que o cargo oficialmente chama gerente de ESG, né, aqui na Mitre Realty, que é uma construtora incorporadora, mas vamos lá, né, desde o começo. Eu entrei na faculdade de biologia, né, de ciências biológicas, porque eu gostava bastante do tema, né, ainda quem acho que pensa em entrar em ciências biológicas pensa muito, né, em questões educacionais, de pesquisa, muito mais acadêmico, né? E ao longo da minha universidade eu tive algumas experiências, né, com pesquisa, com tudo aquilo que eu achava que eu gostava. E aí eu descobri que eu não gostava tanto assim. Né? Eu acho o curso de Ciências Biológicas um curso super legal, né, que te dá muita base para a vida mesmo, né, para tudo que você vivencia e tudo mais. Mas para o mercado de trabalho eu acho que ele acabou não me dando, né, o que eu esperava, né? Acho que tem muita gente satisfeita com ele, mas para mim não foi, para o mercado de trabalho não foi tão legal. Mas aí o que eu fiz, né? Durante esse curso eu comecei a achar formas dele ser aplicável, né? Então eu comecei a falar, bom, vamos tentar levar essas ciências biológicas aqui para um âmbito mais das empresas, né? Sair um pouco daquele negócio de fazer pesquisa na floresta, fazer pesquisa no oceano e tudo mais. E aí, um belo dia, eu encontrei uma consultoria pequenininha na cidade que eu estudei, né? Lá em Bauru, no interior do estado. E uma consultoria pequena, né? Que trabalhava com questões de investigação ambiental, né? Análises ambientais, remediação de áreas e tal. Falei, pô, isso aqui acho que é mais legal do que, né, do que ficar contando passarinhos na floresta, tudo mais, né? E aí eu comecei a me aproximar um pouco mais dessas questões de consultoria. Conheci uma pessoa que trabalhava lá, né? Tinha uma amiga minha que trabalhava lá e consegui a oportunidade de estágio. E aí comecei a trabalhar efetivamente com isso, né, com algumas questões ambientais mais aplicadas. Falei, bom, acho que isso aqui é mais legal, né, do que eu estava achando até então dos outros temas, né, nas pesquisas e tudo mais. Então talvez eu tenha me encontrado aqui, né, mas ainda não tenho certeza. E aí começou a surgir aquela pontinha do E, né, do ESG ali. Eu comecei a trabalhar mais com ambiental. Paralelamente a isso, no começo da faculdade, eu comecei a atuar como voluntário em um projeto social, né? Um projeto muito semelhante àquele Doutores da Alegria, que todo mundo conhece, né? Num hospital estadual lá em Bauru, só que o Doutores da Alegria é um projeto remunerado, né? Ele é privado e tudo mais, eles ganham salário para isso. E a gente lá não, a gente era um projeto de voluntários mesmo, que tinha as escalas e a gente ia lá no hospital, em algumas alas específicas, uma delas era a ala pediátrica, para brincar com as crianças, conversar, contar história, fazer o que cada um quisesse fazer, né? Tinha gente que tocava violão e tudo mais. E aí eu comecei a me identificar muito com isso também, né? E aí já trago um pouco do pilar do S, né, também. E depois de um tempo atuando como voluntário, eu comecei a me envolver mais com as questões desse projeto, dessa ONG, né? E aí comecei a assumir também cargos de direção voluntário, né? Então,
cheguei a ser conselheiro, voluntário, vice-presidente, depois voltei a ser conselheiro, tudo isso num intervalo de 5 anos e meio que eu fiquei atuando nessa instituição, até eu voltar para São Paulo. Quando eu voltei, eu tive que sair, infelizmente. Então, essas duas questões aí começaram a me falar, bom, eu não gosto de uma coisa só, né? Então, como é que será que eu consigo trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo? Né? E aí, no último ano de faculdade, que eu estava fazendo esse estágio, né, em consultoria, eu ainda tive a oportunidade de ir eu fui selecionado, né, para um programa de uma fundação espanhola para ficar 2 meses e meio lá na Europa, em um programa de capacitação de jovens líderes né, e pessoas voltadas a não só a liderança, mas a trabalhar em prol da sociedade, né? Então, eles chamavam lá de funcionalismo público, mas ele não era só de funcionalismo público, ele era de qualquer coisa que você trabalhe em prol da sociedade, seja num cargo, por exemplo, em uma universidade, né, em alguma coisa voltada a fazer o bem aos demais, né, à sociedade. E aí, nesse programa foi super intenso, eu acabei fazendo meu último ano de faculdade com 2 meses a menos, né, para conseguir ir para esse programa lá. E lá também foi super intenso, era uma carga bem pesada de manhã, de tarde à noite, de aulas e atividades e visitas de campo. Foi muito legal, né? Mas muito cansativo. E esse programa me preparou também bastante para trabalhar com pessoas, né? Em uma forma muito resumida, trabalhar com pessoas e para pessoas. Então, acho que eu acabei me formando ali no finalzinho de 2010, já com um pouco de conhecimento ali em cada uma das frentes de atuação do AWS, principalmente, né? Mas sem saber que era isso, mas já imaginando que eu gostava de muitas coisas e que eu não conseguiria focar em uma coisa só, né? Eu precisaria ter uma visão mais ampla das coisas, né, para trabalhar. E aí, assim que eu me formei, fui contratado por essa consultoria que eu trabalhava, mudando um pouco de foco, né? Eu trabalhava com a questão de investigações ambientais, remediação e tudo mais. Falei, olha, isso é legal, mas não é tão legal, né? Eu queria trabalhar com algo mais legal. E aí eles me fizeram uma proposta para trabalhar com gestão ambiental, que é uma coisa muito mais, né, que hoje, né, depois de uns anos, naquela época, acho que tinha uma faculdade, a USP tinha começado a fazer um curso de gestão ambiental, agora já tem vários, né? E era uma questão muito mais trabalhada por quem fazia engenharia ambiental, né? E eu comecei a me aproximar um pouco mais dessa área de engenharia ambiental. Fiquei 1 ano e meio nessa empresa, trabalhando com gestão ambiental, né? Eu tinha acabado de me formar, fui chamado para estruturar a área também, apesar de ser uma empresa pequena, né? Então, estruturar uma área numa empresa de 20 funcionários é muito mais fácil. E atendia os clientes lá, eram todos clientes pequenininhos, né? Tudo muito mais fácil e muito bom para aprender, porque era mais fácil de errar, né? Quando você está num lugar com uma escala menor. Logo que eu me formei, que eu entrei nessa empresa, eu também comecei uma pós na Federal de São Carlos em gestão ambiental. Porque eu falei, bom, já estou indo para esse lado de gestão ambiental, sou biólogo, não tenho esse background de gestão, então preciso adquirir de alguma forma. Então, esse meu 1 ano e meio de início de carreira foi muito legal porque eu aprendia na pós em gestão ambiental e automaticamente eu já aplicava porque era exatamente o que eu fazia na empresa. Então, foi um teórico prático muito, muito legal. Aí, enfim, depois desse 1 ano e meio, né, em 2012 ali, eu comecei a perceber que era uma empresa de consultoria muito pequena, que eu não teria muito para onde crescer, e comecei a buscar novas oportunidades, né? E aí foi que eu encontrei a oportunidade na Deloitte, que é uma consultoria multinacional, né? Acho que todo mundo deve conhecer. Já nessa área de sustentabilidade mesmo, então aí eu já comecei a me encontrar mais, falei, bom, não estou mais tão focado, né, nas questões ambientais, agora eu vou começar a trabalhar com sustentabilidade corporativa, com pilares sociais e pilares ambientais, então, e alguma coisa, né, começar a enxergar um pouco de governança também. E aí foi que eu me encontrei mais, né? Então, entrei na Deloitte em 2012, na metade do ano, entrei na base mesmo, né? Entrei como analista de sustentabilidade lá, analista de negócios, né? Eu não trabalhava na sustentabilidade lá voltada para a própria empresa, né? Eu trabalhava voltado ao mercado, no braço de consultoria mesmo, então eu atendia os clientes com sustentabilidade, né? E não a própria empresa. E todos esses anos, né, de Deloitte, até o ano passado, que eu estava lá ainda, saí em outubro, eu passei por vários cargos e várias experiências, né? Então, saí lá de analista 1, que era a base da base, e saí como gerente sênior, né?
sempre na área de sustentabilidade, atuando com muitas questões ambientais ainda, algumas questões sociais e muitas questões de sustentabilidade corporativa e estratégia, né, que é o que eu mais gostava, né? Eu trazer essa questão da estratégia para a sustentabilidade e para os negócios, que eu sentia, pelo menos, né, muito, principalmente quando eu comecei a virar sênior ali, né, comecei a ter mais interface com menos questões operacionais e mais de gestão ali, mais executivos de empresas, tudo mais, que as demais áreas sentiam muita falta de como tangibilizar essa questão de sustentabilidade, né? Então, a linguagem de sustentabilidade, quando se falava nas empresas, era, pô, é os caras lá que abraçam a árvore, né? É uma coisa muito mais... era muito mais isolada, né? Ninguém enxergava, eu vou contratar um cara de sustentabilidade aqui, eu vou ter sustentabilidade. Não é bem assim que funciona. E todo mundo precisava entender isso. E aí eu comecei a tentar me aproximar mais dos altos executivos, né? Nesse meu movimento para gerência sênior, a fazer esse trabalho muito mais com sócios de outras áreas, com gerentes de outras áreas, tanto da própria Deloitte quanto do mercado, né? Dos meus clientes. E todo esse tempo de Deloitte, eu atendi muitos grandes clientes, né? Clientes imensos, então, das mais diferentes áreas. Então, isso também me trouxe muita experiência, né? Muito conhecimento de muitas áreas diferentes, que para o crescimento profissional, né? Você vê temas diferentes e áreas diferentes, é riquíssimo, né? Você acaba aprendendo muita coisa em um espaço muito curto de tempo, né? E isso me fez, enfim, né? Então, esse movimento todo me fez também buscar uma outra pós-graduação, né? Em 2019 eu comecei uma outra pós-graduação na Sampo, é uma escola de negócio aqui de São Paulo, voltado para a estratégia empresarial mesmo, que aí eu efetivamente me encontrei. Falei, bom, eu gosto de sustentabilidade, né, ESG, e gosto de estratégia, né? Então vamos unir uma coisa à outra e vamos levar isso adiante. Então comecei a pós, terminei um pouquinho antes da pandemia começar, ali no início de 2020. E aí efetivamente comecei a atuar, né, como gestor, né, nos projetos e tudo mais ali na Deloitte, pensando sempre com esse viés estratégico de sustentabilidade de ESG. Um pouquinho antes da pandemia, esse tema chegou com muita força, né? Ele já existe há muito tempo, mas ele chegou com muita força, puxado muito ali pelo mercado financeiro, e foi muito legal, porque eu vi que tudo que eu estava pensando e que eu estava fazendo estava no caminho certo, né? Porque o mercado finalmente começou a ver a sustentabilidade, ou o ESG, como um presente, né? E não mais como aquela área do futuro que sempre foi, né? Todo mundo falava, pô, sustentabilidade é a área do futuro, e nunca chegava esse futuro. E aí, finalmente chegou. Aí, no final de 2021, né? E agora, já mais recente, eu estava lá na Deloitte ainda e estava, né? Como esse tema estava muito em alta, eu comecei a receber algumas propostas, obviamente, natural, acho que todo mundo que está nesse mercado, acho que minimamente recebia contatos, né? Das empresas. E a Mitre me fez essa proposta para vir para cá, né, para estruturar uma área do zero, né, essa área de ESG ela não existia aqui, num setor que é bastante difícil, assim, né, vamos dizer, o mercado vê o setor da construção e da incorporação como um setor mais difícil mesmo, né, mais tradicional e que tem muitos desafios. E então, muita gente me questionou, né, pô, você está saindo de uma empresa de 5 mil funcionários, 6 mil funcionários, que você atende muitos setores para ir para um setor só, né? Será que é isso que você quer? E é uma empresa bem menor, né? A Mitre é uma construtora grande, mas não tem 6 mil funcionários, né? Como é uma Deloitte. E eu falei, não, todo mundo que eu conversei aqui, né, nesse processo seletivo, eu não conversei, não foi um processo seletivo chato, né? Não foi, por exemplo, eu e o RH conversando, falando, não, vem para cá, vou te pagar tanto, não. Realmente foi todo mundo envolvido, né? Eu falei com vários heads, falei com o CFO, falei com o CEO, todo mundo me apresentou o que a empresa estava esperando para o futuro, o que estava acreditando para o futuro, né? Para a companhia evoluir. E tudo isso me levantou, né? Uma lebre, assim, né? Me acendeu uma luz aqui, falando, pô, é um setor que realmente é mais difícil. Você não vê o setor se mexendo muito. Tem muitos setores que começaram a trabalhar esse tema muito antes da construção civil, né? A gente precisa de pessoas boas e que façam e que queiram desenvolver essas questões nesse setor, e sozinho não dá, né? Então, vendo que estava todo mundo engajado, né? Desde o CEO, os outros executivos todos, eu falei, putz, essa é uma ótima oportunidade e um ótimo desafio, né? Eu acho que
dá para a gente fazer como empresa, né? Eu como gestor, obviamente, liderando isso, mas a Mitre como empresa fazer muita diferença no setor com essa cabeça que todo mundo tem. Então, eu topei esse desafio, né? Falei, não, vamos lá e vou fazer 9 meses de empresa semana que vem, né? E é o tempo que a área existe. E, enfim, estamos fazendo muita coisa, trabalhando bastante, mas estamos colhendo muitos frutos, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas em muito pouco tempo a gente já fez muita coisa, né? Isso é muito legal de ver. Então, isso como profissional da área de sustentabilidade, né? E pensando no movimento de carreira depois de quase 10 anos em uma outra empresa, né? Que é difícil você mudar depois de tanto tempo. Eu tô muito feliz, assim, de ver tanto que o movimento foi acertado, quanto que a empresa evoluiu como a gente esperava, né? Como eu esperava e como eles esperavam também quando me contrataram. Então, é muito legal ver tudo isso. Demais, Eduardo. Eu fui mergulhando na sua trajetória aqui junto com você. Encontrei várias sinergias, assim, acho que quem resolve trabalhar nesse mundo quer transformar o mundo, assim, então, né, nós somos sonhadores e de alguma forma ativistas por um mundo diferente, então eu acho que me inspira muito. Eu acabei indo para o caminho, né, eu fui para o direito e acabei indo para o caminho do Pilar S mesmo, que era o pilar que sempre me fascinou por conta do voluntariado. Então, eu sou voluntária desde que eu nasci, assim, minha mãe tem um projeto desde que eu nasci, e, e aí, assim, mais de 30 anos sendo voluntária, então o Pilar S era um pilar que para mim sempre foi, né, um pilar de transformação. E aí, ouvindo a sua história, né, eu fico pensando quão importante é a gente também desbravar matos inexplorados, né? Porque é tipo você fazer uma trilha. Quando você vai fazer uma trilha, é maravilhoso fazer uma trilha quando ela já está montada, né? Então tem os prós sempre de fazer uma trilha que já está ali, né? Alguém já passou lá, já passou com um facão, já tirou todo o mato ali do caminho, né? Mas é interessantíssimo também você chegar num lugar e falar assim, e se eu for a pessoa que vai montar essa trilha? Pô, tem muita Exato. oportunidade, né? Acho que tem um desafio, porque é isso, né? Você vai encontrar, às vezes, uns bichos que você não sabia que existia naquele mato, né? Então, você vai cortar aquele mato ali, tem todo um mistério, né? E um desafio, mas, ao mesmo tempo, é muito poderoso, né? Você fala, tá, mas eu vou fazer a trilha do jeito que eu imagino que pode ser. Então, Exato. acho que é muito legal, assim, Você vê desde o início, né, do jeito que a gente entende ser o correto, né? Isso é muito legal. É muito mais difícil, eu acho, você chegar num lugar e ter que mudar tudo do que você construir do zero, né? Não que seja fácil construir do zero também, mas Exatamente, depende de como as coisas estão estruturadas. Eu já atendi muitas empresas e ao longo da carreira, e dependendo da forma como as coisas estão, é mais fácil acabar tudo e começar de novo, né? Então, é triste falar isso, mas é verdade. exatamente, exatamente. É por isso que eu acho legal, assim, né, a sua coragem de, não, vou fazer acontecer. E nesse setor, eu acho que até queria trazer um pouco da reflexão para esse setor, assim. A gente aqui no Alicerce, né, a gente cuida do Pilar S especificamente e a gente tem alguns programas nesse setor. Então, né, a Uhum. gente está em canteiros de obra da MRV, a gente tem programa com a Cirela em comunidades, né? Então, dentro desse Pilar S, que fala de olhar Sim. para dentro e olhar para fora, a gente tem esses dois tipos de programa. E aí, eu fico pensando assim, num setor como um todo, a dificuldade muitas vezes que a gente tem de falar do pilar S, né? Assim, o pilar ambiental, ele é um pilar que ele já está mais antigo em termos de discussões. Sim. Então, né, a gente dentro dessa linha aí de sustentabilidade ambiental, hoje a gente está trazendo o conceito de sustentabilidade mais amplo, né? Mas antes, quando a gente falava sustentabilidade, era ambiental. A gente não Exato. falava de outra coisa, né? Até a própria E lei, né, está muito mais avançada nas questões ambientais do que nas sociais. exatamente, exatamente. Então, eu queria te ouvir um pouco assim, né, desses desafios todos, que acho que tem o desafio de começar uma área do zero, tem tudo isso, Uhum. mas e você já trouxe um pouco do mercado ser mais tradicional, né? E realmente apesar da gente ter aqui bons cases, mas realmente é um mercado como um todo mais tradicional. Eu queria te ouvir assim, quais os desafios assim de implementar
né, essa pauta como estratégia. Eu ouvi você dizendo o quanto para você é importante que isso, né, estar do lado dos executivos para trazer isso como estratégia. Então, quais são os desafios assim que você tem vivenciado, né? E ao mesmo tempo a importância, né? Então, os desafios, mas também a importância desse mercado e desse setor falar sobre esse tema, né, de uma forma mais estratégica. Uhum. Olha, em termos de desafio, eu acho que nós temos muitos desafios em comum com muitos outros setores, né? Claro que alguns são mais acentuados aqui, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade como custo, né? Então, para uma empresa que compra matéria, compra insumos, né? Transforma esses insumos em um empreendimento e vende, quanto mais caro eu pagar nesses insumos, né? Então, mais caro eu vou ter que vender o empreendimento ou eu vou ter que reduzir minha margem. Então, se eu tiver que fazer muitas adequações para tornar isso mais sustentável e eu tiver muito custo para isso, automaticamente vai ser muito mais difícil de eu implementar, né? Então, esse histórico de ver a sustentabilidade como custo, eu acho que ele existe em qualquer setor, né? Mas aqui no nosso setor de construção e incorporação, ele tem um quesinho a mais, né? E eu acho que o desafio justamente aí é a gente tentar contornar essa questão do custo, né, e mostrar o valor, né, de eu ter as práticas e muitas vezes as práticas elas trazem a economia mesmo, elas trazem até redução de custo, né? Então, exemplo simples, né? Então, eu fazer uma gestão eficiente ali do meu consumo de água e meu consumo de energia, eu vou pagar menos nas contas, né? Então, eu automaticamente eu estou reduzindo o meu custo, né? Então, por mais que eu invista alguma coisa em dispositivos, em sensores e tudo mais, eu tenho um investimento inicial, mas eu tenho um payback ali é, rápido até. Então, essa mudança de paradigma e de olhar a sustentabilidade como valor e não como custo, ela acho que é o principal, né? Outro que eu já acabei comentando meio por cima na minha fala anterior, né, que tem muito a ver com a atuação das pessoas, que é não enxergar esse tema como amplo e transversal, né? Então não adianta, tem muita empresa, né, que faz isso, que contrata uma pessoa e fala, bom, agora eu tenho um profissional de sustentabilidade, de SG no meu quadro, então eu sou sustentável, eu vou ter ações sustentáveis aqui. E não é bem assim, se puser uma pessoa ali e as outras áreas ignorarem essa pessoa, né, não falarem com ela não vai conseguir fazer nada, né? Então, sustentabilidade, né, essas ações e tudo que precisa ser feito, não tem como ser feito de forma isolada. Então, isso é mais um desafio, né? Eu tratar esse tema como eu não tratar ele como amplo e transversal, muitas vezes é um desafio para muitas empresas. E, e acho que também outra que acho que não é exclusivo e aí não só do setor, mas acho que não é exclusivo só dessa área, né? Então, quando a gente vai falar de questões de RH ou de outras também, a resistência cultural é muito importante, né? Então, mudar uma cultura implementada é muito difícil, né? Principalmente para aquelas empresas que são mais antigas, né? Que já têm uma cultura há mais tempo. Então, mudar a cabeça das pessoas, por mais que sejam pessoas mais novas que estejam né, no quadro de funcionários, você fala, bom, são novas gerações, tal. Então, para algumas coisas fica mais fácil, né? Para essas novas gerações que já têm uma cabeça um pouco diferente, mas outras não. As pessoas também têm entre aspas, né, uma criação profissional ali que elas vão absorvendo muito de gestores mais antigos e muitas vezes a pessoa de 23 anos ela tem uma prática igual a do gestor de 60 anos, né? Então, um gestor super tradicional. Então, essa resistência cultural para nós, né, que trabalhamos com esses temas ambientais e sociais, também é muito relevante, porque precisa das pessoas para mudar as coisas, né? Então, se não tiver essa aceitação e essa adesão por todo mundo, muito difícil vai ser fazer essa curva, né, para começar a trilhar um caminho sustentável. E uma coisa que acho que veio para ajudar um pouco nesses desafios, né, o mercado começou a puxar um pouco mais essa corda, né, a ver um pouco mais de valor nessas ações. Então, principalmente o mercado financeiro começou a cobrar um pouco mais, a cobrar as métricas, né, os reportes, a transparência. As questões de governança já há mais tempo vem tendo visibilidade, né? O IBGC vem fazendo um ótimo trabalho há muito tempo, Bolsa, CVM, né? Então, tudo ajuda a gente a dar credibilidade e dar transparência para esse pilar, né? Agora, os outros dois vêm avançando um pouco mais recentemente e nos ajuda bastante ter essas pressões do mercado para lidar com esses desafios, né?
Eduardo, e até a sua fala sobre valor, custo, né? Ela me traz uma reflexão que eu ainda não consegui responder, né? Eu queria trazer aqui para você, assim, que o que acontece, assim, trazendo um exemplo prático, né? A gente tem as nossas formações, então nós oferecemos uma solução de fortalecimento de base educacional para colaborador e para comunidades, né? Então, para colaborador, por exemplo, eu já tenho algumas informações importantes de que a gente reduziu o turnover e a gente também conquistou alguns cargos de liderança dessas pessoas que passaram pelas nossas formações. Então, eu tenho isso, né? Agora, como, e aí aqui é uma reflexão que eu trago para você, né? Como eu consigo explicar que isso tem um valor agregado gigantesco? Porque, assim, qual seria o esforço de horas, de custo, para você contratar essas lideranças que a gente já conseguiu cuidar por meio de uma formação? Ou qual é o custo que você paga pelo turnover, né? Então, como eles são custos menos práticos, não é assim, eu Tangíveis, tenho né? Menos tangíveis. é menos tangível. Então, para a gente, assim, às vezes eu durmo e acordo com essa reflexão de o valor agregado, muitas vezes ele não é tão prático quanto comprei um copo de plástico ou um copo de mandioca e aí É. 3 ou 5 reais, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio também para a gente, assim, Sim. Não, concordo enquanto 100%. Isso é uma coisa que eu também já dormi e acordei várias vezes pensando. É um tema que eu gosto muito, assim, essa questão de mensuração do impacto, né? Eu acho muito legal. Inclusive, há uns anos atrás eu fiz um curso no INSPER lá no Matrices, né? Sobre mensuração eu de fiz impacto também. social. E, putz, eu sempre gostei muito. Fiz um projeto no passado também sobre isso em um cliente, né? Então, acabei estudando muito algumas metodologias como o SROI, por exemplo, né? E algumas outras. E a metodologia do Matrices lá, do INSPER, né? É muito legal para a gente tentar. Eu falo tentar porque não dá para falar que a gente vai medir, né? A gente vai tentar medir. Pode ser que não dê tão certo. Mas putz, tudo passa realmente por muitas questões, não é tão simples assim, né? A gente tem que entender muito esse impacto que nós estamos causando ali, como que essa mudança está acontecendo, o que acontece de benefício, o que acontece de investimento, por tudo num caldeirão misturar e aí tirar algum saldo disso, né? É muito complicado realmente. E para É, e quando você faz isso para uma iniciativa, 99% de chance de não ser aplicável para uma segunda iniciativa parecida. Você vai ter que fazer de novo porque tem variáveis diferentes. Então é muito legal e ao mesmo tempo muito desafiador. É isso, mas que bom, assim, né? Você mencionou a bolsa, né? Esses índices todos vindo. Que bom que isso está se tornando uma pauta importante a ser conversada e falada, e os relatórios sendo solicitados. Você, dentro da sua história de carreira, né? Você cuidava disso para outras empresas também, você olhava disso. Uhum. Então, significa que, né, a gente tá vendo algum movimento. E aí, queria, assim, aproveitar, né, nesse lugar de esperança, porque tem um lugar de quem trabalha com isso, que às vezes a gente perde, né, eu, né, me perco nessa... Será que a gente vai conseguir provar que existe um valor agregado? Ou eu vou ficar aqui eternamente tentando, talvez minhas próximas gerações resolvam essa equação, né? Pode ser. Mas, migrando um pouco para o lado da esperança, eu queria te ouvir falar um pouquinho do que você tem feito aí, né? Do que você quer fazer. Então, assim, quais são os pontos fortes que você vê de possibilidade, assim, né? A gente aqui dentro do setor que você está, a gente vê um ponto, um caminho muito importante de fortalecimento de base, né? Das pessoas, dos Uhum. colaboradores, né? Dos pedreiros, as pessoas que estão lá no front. Então, que é o que a gente tem feito, e são projetos que me nutrem muito aqui de esperança. Então, eu vejo isso, mas com certeza você está vendo várias outras coisas. Eu queria te ouvir um pouco, assim, o que você tem visto de ponto forte aí de vocês, o que você tem feito? Legal. Bom, um ponto forte aqui, acho que o principal, né, é o que eu comentei também lá no início, assim, né, é ter uma gestão muito engajada no tema. Então, quando eu percebi que uma empresa, né, desse setor que é tão difícil, que a gente já comentou, estava tão engajada nesse tema, né, a ponto do CEO e da alta direção considerarem isso numa estratégia de longo prazo, eu falei, meu, isso acho que é um diferencial muito grande
que todas as empresas precisariam ter. Então, acho que eu estou indo para um lugar, né, tô recebendo essa proposta de um lugar que provavelmente vai me dar condições de fazer muito a diferença nisso, né? E aí, com a bagagem que eu tinha tido até então, eu falei, bom, eu me considero um ótimo profissional, então eu vou para um lugar que todo mundo está precisando de um profissional, né, disso, para tirar muita coisa do papel e estruturar algo pensando em algo muito maior. Então, putz, é o lugar que eu vou conseguir fazer a diferença, né? Então, acho que ter essa gestão, né, essa direção engajada é um ponto fortíssimo, assim, da Mitre, né? E aí, como eu também comentei, né, a gente deu um salto tão grande, eu vou começar a trazer um pouco para essa questão do que estamos fazendo, o que pretendemos para o futuro, né? Então, em quase 9 meses de área, né, a gente, de uma empresa que não tinha, né, uma estrutura formal e que tinha algumas ações muito pontuais espalhadas, a gente conseguiu, né, por exemplo, já fazer um estudo de materialidade, já conseguiu implementar uma ferramenta de gestão de indicadores e que já está rodando perfeitamente com rastreabilidade e evidências colocadas e tudo mais em tão pouco tempo, né? Então a gente poderia passar por uma auditoria, né, dos relatórios. A gente vai passar no próximo ano, né? Esse ano não deu tempo no começo do ano, mas a maturidade veio rápido para essa questão da gestão dos indicadores. A gente fez também várias documentações de base, né? A Mitre abriu capital em 2020, então a gente é uma empresa que fez o IPO recente, então a gente teve e ainda tem, né, muita coisa reestruturada recente e muita coisa ainda em estruturação, né? É natural. Fez 2 anos que a gente abriu capital, né? Então é muito muito novo para todo mundo. Então a gente começou a criar coisas, políticas, procedimentos e tudo para que a nossa comitê, por exemplo, né, também comitê de ESG, levar esse tema para a pauta do conselho. Então muita coisa a gente começou a fazer e tudo começou a ganhar atração muito rápido, né? Por ser, né, uma empresa não tão grande, isso ajuda muito também, porque a gente tem uma velocidade, né, para fazer as coisas muito mais rápido, então é muito difícil, muito mais difícil eu manobrar sei lá, uma Vale e uma Petrobras, né, que são imensas, do que eu manobrar, né, uma empresa menor, né? Não falo só pela Mitre, mas com certeza falo por outras empresas que são mais ou menos do mesmo tamanho, né? As mudanças acontecem muito mais rápido e são muito fáceis, muito mais fáceis de serem colocadas em prática. E para a gente que precisa, né, nessa área de mudanças rápidas de engajamento de todo mundo, isso é ótimo, né? É maravilhoso. Então, isso é outro ponto muito forte, assim, de engajamento de todo mundo e conseguir fazer tudo isso em muito pouco tempo. E acho que outro ponto também é a questão da visão estratégica, né, da companhia mesmo. A companhia entendeu, né, não só os principais gestores, obviamente, que precisa falar desse tema, que precisa tratar esse tema, precisa fazer ações nesse tema, que ele é fundamental para a continuidade dos negócios, né? Então, acho que não tem mais essa possibilidade da Mitre seguir em frente sem olhar para isso, né? Isso me faz muito, muito, muito feliz, né? De ter vindo para cá e visto que realmente aconteceu isso dessa forma, foi estruturado e todo mundo está com essa cabeça, então eu fico bem realizado, né? Em tão pouco tempo, de ter tanta coisa positiva, né? E ter tirado tanta coisa do papel. E acho que para concluir um pouco, né, dos projetos, pensando no que nós estamos fazendo e pretendemos fazer, a gente, enfim, como eu falei, né, a gente nunca tinha olhado para esse tema especificamente. E esse ano a gente já fez, por exemplo, começo do ano, relatório de sustentabilidade, que é o primeiro, então tem muito para melhorar, tem muitas oportunidades, né, para a gente colocar de informação, gerir uma coisa a mais ou a menos. Mas, por outro lado, a gente teve muitos feedbacks de investidores, claro, dando, né, a opinião deles sobre coisas para a gente fazer, mas elogiando muito, falando, pô, vocês como primeiro relatório, né, uma empresa jovem, assim, entre aspas, que faz isso, que olha para isso, vocês estão com um relatório tão bom que empresa que está há 5, 6 anos fazendo não faz, né? Então, a gente começa a ver em pequenas coisas, né, o resultado de todo um trabalho, de todo o engajamento das pessoas, né? E aí eu posso falar de outros também, mas a gente teve, por exemplo, também publicações de inventário, metas, algumas outras questões internas que nós estamos trabalhando que são muito complexas também, como o olhar para a sustentabilidade ali na cadeia de fornecimento. Então, trabalhar um pouco na seleção desses fornecedores
com critérios de sustentabilidade, que não é nada fácil, e no nosso setor ainda é um pouco mais difícil. Tem um pouco também de um olhar de ciclo de vida, porque o nosso setor lá fora, ele é muito cobrado, né, não só com que ele atua durante a fase de obra, vamos dizer assim, né, não só com aquele impacto durante o desenvolvimento, né, do produto em si, mas ele é cobrado também no longo prazo, né, no legado que ele deixa para as pessoas, né, pô, se a pessoa você constrói o prédio, beleza, o impacto está ali, pontual, só que o impacto que o seu prédio gera, que não é você que gera diretamente, mas o seu prédio gera durante 100 anos que ele está em pé, né? Então, nós também estamos começando a olhar um pouco para isso, fazer análise de ciclo de vida e pensar algumas soluções de sustentabilidade no longo prazo. E aí, putz, dá para ficar falando de coisas assim o tempo inteiro, né? Desde coisas simples como, sei lá, uma área de resíduos mais adequada para os moradores depois, né? Para fazerem uma separação melhor. Dispositivos para economizadores, né? Sei lá, placas solares, que dá para falar também, que é um tema que já está super batido, né? Todo mundo fala de placa solar em prédios. Até coisas que ninguém está vendo tanto ainda, né? Nós estamos começando a pensar, né? Acho que nós e o resto do setor, a gente está começando a olhar também para riscos climáticos, né? A gente vê cada vez mais os riscos climáticos se materializando, né? Então, você vê chuva, não chove, ou chove muito. O agro, efetivamente, né, que está mais exposto a isso, colhe mais, colhe menos. Tem outros setores ali que são muito afetados. O nosso, ele é menos afetado, obviamente, mas em algum momento a gente vai construir prédio, e os recursos para abastecer esses prédios, né? Será que eles vão ser suficientes? Como é que eu vou fazer, né? Será que a gente no Brasil também tem muitas vantagens, né? Então nós não estamos em áreas que tem terremoto, por exemplo, ou outras coisas, mas em algum momento a gente vai sofrer com aumento de temperatura. Já estamos sofrendo um pouco, mas vamos sofrer mais. Como que estamos pensando nisso? Será que os nossos materiais vão aguentar isso, né, no futuro, né? Ninguém sabe ainda, né? A gente está começando a querer olhar para isso. Acho que o setor todo está, né? Mas são questões muito complexas que precisam vir para a pauta, mas que é natural, né? São tão complexas, até por isso não chegaram na pauta ainda, mas devem começar a ganhar atração em algum momento. Perguntas bem simples, né, Eduardo? Que a gente com certeza vai responder aqui rapidinho, de repente até o fim do dia a gente descobre. Exato, super fácil. Mas realmente, assim, acho que... Mas é importante a gente refletir sobre, né? E eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente vai ser convidado para essas reflexões também. E aí, eu acho que é falando sobre isso que aos poucos a gente vai encontrando respostas também, né? Encontrando mais pessoas que se importam e que querem falar sobre isso. Então, assim, para a gente ir fechando, eu ficaria aqui, tá? Muito tempo conversando, porque eu acho que esse papo tem muito... acho que, né, você falou sobre impacto, sobre o relatório de vocês, e eu acho que a sua bagagem, a sua trajetória, com certeza contribui muito para esse relatório já atender ao mercado, né? Porque, afinal, você via isso muito em diversas empresas, então, por isso que é começar uma área do zero, mas com uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, então isso muda tudo, né? E então, eu queria, para a gente fechar assim, te ouvir, contar para quem está ouvindo a gente o que você deixaria de conselho, recomendação, puxão de orelha, enfim, o que você quiser deixar, assim, de que os profissionais dessa área, né, ou quem estiver te ouvindo aqui, novos profissionais, quem está abrindo uma nova área, ou quem já está numa área faz tempo, o que você diria para essa galera aí que está ouvindo a gente, assim? Então, quero te ouvir para a gente fechar nosso encontro aqui. Olha, eu acho que para começar, eu queria só falar, né, que para trabalhar com isso, você precisa gostar muito, né? Você mesmo comentou de você, né? Então, eu acho que me enquadro totalmente nisso. Eu acho que todo mundo, se não todo mundo, mas a maioria das pessoas que trabalham com sustentabilidade, com questões ambientais ou sociais, ou ESG como um todo, né? Tem muito isso como propósito, né? Então, eu acho incrível trabalhar com sustentabilidade, porque eu acordo todos os dias. É até meio clichê falar isso, mas eu tento realmente fazer um mundo melhor, né? E eu consigo muitas vezes colher resultados e mostrar que eu estou fazendo um mundo melhor, né? Então, é muito legal você trabalhar com essa mentalidade, né? E ver realmente as coisas acontecendo e ver as contribuições.
Claro que a gente vê muitas coisas negativas acontecendo no mundo, né? Então, principalmente pós-pandemia, aí a gente vê muitos problemas sociais acontecendo, tudo. Mas a gente não pode desistir, né? Então, temos que fazer o nosso papel, tentar alavancar ao máximo nossos impactos positivos. Mas acho que para trabalhar com isso, todo mundo que está querendo começar a trabalhar com isso, ou já trabalha, quer mudar de área, quer estruturar a área, qualquer um tem que, acho que primeiro se identificar com esse ponto, né? Se você trabalha com sustentabilidade e não tem esse brilho, assim, né, nos olhos, talvez seja bom ver outra área. E de forma geral, né, eu acho que o que eu também comentei algumas vezes durante minha fala, esse olhar macro, né, sobre os negócios, esse olhar transversal, esse olhar, né, do big picture sobre a empresa, ele é muito importante, né, porque a gente não consegue desenvolver o ESG, sustentabilidade, se a gente não conhece todo o negócio, né? Então, precisa ter esse olhar macro, né? A gente precisa conhecer, óbvio que você não precisa ser especialista em todas as áreas, você não vai ser especialista no meu caso aqui, né? Não preciso ser especialista em engenharia, não preciso ser especialista em suprimentos, em novos negócios, nada disso, mas eu preciso conhecer o que eles fazem, né? Porque se eu não conhecer o que eles fazem, como é que eu vou sugerir alguma coisa para mudar ali, né? Então, todo mundo precisa ter esse olhar macro sobre a empresa. Não tem como gerir uma área, construir uma área com aquele olhar míope, né? Olhando de forma isolada por uma questão só. E até acho que dentro das três letrinhas, né? Você ter o E, o S e o G equilibrados fazem muito sentido. Um permeia o outro também, né? Eu tenho um projeto social que tem um impacto ambiental, eu tenho uma ação ambiental que tem um impacto social, seja positivo, seja negativo. Tudo isso precisa de uma certa governança para ser gerido. Então, também, né, não só as áreas, mas as temáticas, né, de conhecimento, elas não podem ser tratadas tão isoladamente, não. E acho que um ponto super importante, outro ponto, né, que eu acabei anotando um roteirinho aqui de vários pontos. Ótimo. Um ponto super importante é a construção, né, construção e manutenção, né, de bons relacionamentos, né. Como é uma área que precisa das outras áreas e precisa de todo mundo, se você não tiver essas habilidades de construir e manter bons relacionamentos, você vai ter muitas dificuldades, né? Então, isso te ajuda muito a colocar tudo em prática, né? Construir uma rede de pessoas, engajar, colher os frutos de uma maneira coletiva, né? Não adianta engajar todo mundo, você colher os frutos e falar, eu que fiz. Não, todo mundo fez, né? Isso é uma coisa que a gente vem fazendo aqui, né? Eu e o meu time, tudo que a gente faz, sempre quando os resultados são positivos, a gente divide com as pessoas envolvidas, né? Porque não é um resultado nosso. A gente deu visibilidade, a gente foi o maestro, vamos dizer assim, mas nós não fizemos nada sozinhos, né? Então, isso acho que é muito importante também para uma área dessas. Outro ponto que eu acabei falando, né, lá quando eu falei da minha carreira, e que eu sentia muita falta, era essa interface com os executivos, né? Então, falem muito com os executivos, né? Quem for trabalhar com isso, quem for estruturar uma área, quem for melhorar uma área, falem muito com os altos executivos. A gente precisa muito deles, né? Principalmente CEO, CFO, né? CEO que manda em tudo e o CFO que paga tudo, né? Então, se a gente não tiver esses caras comprados, né, na nossa atuação, vai ser muito difícil as coisas andarem. Mas também não pode deixar os outros de lado, porque todos os outros também são importantes, né? Aqui no meu caso, tem o pessoal de engenharia, o pessoal de projetos. Se eu não conseguir convencer o pessoal de projetos a mudar uma coisa no projeto de um empreendimento, o pessoal de engenharia não vai executar, o cliente não vai ter, né, no final. E aí eu não vou conseguir fazer nada do que eu tô propondo em termos de sustentabilidade. Então, todo mundo é importante nessa roda, né? Não tem como deixar alguém de lado. E acho que, por último, é uma mensagem que também é bem relevante, que é o fato da gente não fazer para sair bem na foto, né? A gente vê muito, infelizmente, aquelas práticas de greenwashing no mercado, né? E aí eu não estou falando só não estou falando do setor da construção em corporação especificamente, eu estou falando do mercado como um todo, né? Infelizmente a gente vê muita coisa assim. Quem está mais tempo no mercado, obviamente, já viu mais. Agora, com as regulações apertando, fica um pouco mais difícil as pessoas fazerem isso, mas ainda todo mundo consegue, né? Se fizer um esforço, ainda consegue. Mas é muito importante a gente fazer realmente porque é o certo,
porque a empresa está comprometida com isso, porque isso é fundamental para a continuidade de negócio, porque faz diferença na valorização, né, do nosso negócio, gera valor agregado, sei lá, melhora os nossos produtos, melhora a imagem, tem tantos ganhos, né, em atuar com sustentabilidade, atuar com ESG, que você não precisa fazer greenwashing, né? Então, tem que tomar cuidado realmente, né, as áreas e os profissionais que trabalham com isso têm que olhar para isso para não deixar com que as outras áreas façam, porque muitas vezes as outras áreas acabam fazendo algo, até não por mal, né, mas por mínimas iniciativas que fazem, acabam fazendo uma propaganda muito maior, né, não desmerecendo as ações pequenas, que são muito importantes também, mas que precisam ter uma devida comunicação como uma ação do porte que se fez, né? Não fazer uma propaganda muito grande de algo muito pequeno. Então, acho que isso é muito importante de ser levado em consideração também. Eduardo, muito bom. Acho que esse último ponto, o time do Alicerce já está cansado aqui de me ouvir falar, assim, porque eu fico sempre falando, galera, a gente tem que fazer barulho, e mais barulho do que quem está fazendo barulho sem fazer nada, porque a gente está fazendo muita coisa e a gente precisa fazer um barulho compatível, né? Porque senão a gente vai deixar quem faz mais barulho, porque tem uma boa agência de comunicação ou qualquer coisa, como, né? E são iniciativas que muitas vezes não são sustentáveis. Então, eu acho que esse é um discurso até que o pessoal aqui está cansado de me ouvir bater, assim, porque eu estou sempre falando. Então, que bom te ouvir. Você está até me apoiando aqui a continuar falando isso, porque, né? Senão o mercado ESG vira um mercado de quem está fazendo mais barulho somente. Exato. Quem fala mais, não necessariamente quem faz mais, né? E eu falei do greenwashing, porque o greenwashing é o termo mais conhecido, né? Mas você tem o social washing, você tem outros washings aí que são tão problemáticos quanto, né? E não são tão famosos quanto o green. Exatamente. Mas eu assim, né? E para fechar também com uma fala minha, enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre o propósito, né? E apesar de ser clichê, essas coisas de mudar o mundo e trabalhar por propósito, a hora que você falou da pandemia, né? Dos efeitos da pandemia, eu pensei que durante toda a pandemia e até hoje, toda vez que eu vejo tudo isso, né? Esses dados me preocupam, eu fico pensando, tá, mas eu acordo e durmo colocando a minha energia em algo que está, de alguma forma, endereçando isso. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Assim, não é só para tornar o mundo melhor, mas, pô, acordar e dormir todo dia, sabendo que você está sendo útil para diminuir, né, tanta desgraça que a gente vê. Eu acho que podem chamar de sonhador, de abraçador de árvore, mas existe um sentido de útil, né, de utilidade para o mundo mesmo. Então, para mim, eu complemento a sua fala com esse recado, né? Não sei você que está ouvindo a gente aí, mas se você não está com essa sensação, né, de olhar noticiário, de ver o que está acontecendo, e ter a sensação de que você está contribuindo para endereçar alguma dessas questões, chama a gente, que a gente vai tentar te ajudar, te direcionar e a encontrar novos caminhos, porque a gente precisa de mais gente contribuindo e endereçando essas pautas. Então, Eduardo, muito obrigada por esse papo. Me inspirou aqui, me lembrou também de que faz sentido o que eu estou fazendo, mas também me inspira a ver que tem empresas que estão com a alta liderança engajada em fazer isso acontecer. Então, assim, isso já de alguma forma já fez o meu dia aqui. Eu espero que inspire muita gente. Então, obrigada pelo seu tempo, por aceitar o convite e por abrir assim de forma tão sincera mesmo a sua trajetória e os desafios que ela tem. Eu tenho esperança, eu espero que você também. Mas muito obrigada a quem está ouvindo a gente, né? Nossos contatos estão aí, chamem a gente para conversar mais. Então, é isso, Eduardo. Obrigada mesmo. Se você quer dar uma palavrinha para a gente ir embora. Sim. Queria agradecer de novo, né? Vocês, muito obrigado pelo convite mesmo. Acho, né, como eu ressaltei no começo, é muito importante a gente falar desse tema. Acho que, como você comentou agora, né? A gente acaba se inspirando de se ouvir, de ouvir os outros. A gente precisa realmente levar essa mensagem adiante. E é isso, vamos lá, tem muito trabalho pela frente, né? Não desistam. E eu acho que a gente tem muitos frutos positivos para colher aí nesses próximos anos em relação à sustentabilidade.
né? Vamos tentar realmente segurar essas mudanças climáticas, fazer ações sociais e vai dar tudo certo. É isso aí, bora. Obrigada, Eduardo. Valeu.